Olá, e agora vai chegar a lei do proteger. Vamos lá. Essa nossa lei do proteger, sempre as pessoas perguntam, mas para que isso, Joyce? Você já vai entender por que a gente precisa aplicar a lei do proteger na nossa vida para que a gente realmente entre num ciclo de prosperidade, de alavancagem, de multiplicação e de segurança e equilíbrio. Então, lei do proteger. Muito bem. Então, eu quero só, primeiro, dizer para você o seguinte, que você saiba que quem está fazendo negócio, você ainda mais precisa aplicar essa lei do proteger, ainda mais do que qualquer outra pessoa. Por quê, Joyce? Porque eu preciso me proteger do quê? De quem? Né? Você deve estar se fazendo essa pergunta, mas me proteger do quê? De quem? Para quê? Então, são 4 coisas principais e a primeira delas é proteger de você mesmo. Por quê? Das suas emoções. As suas emoções, ela é o primeiro obstáculo que vai aparecer aí. Então, para que o dinheiro não se esvaia, você precisa se proteger das suas emoções. E é muito interessante que você já vai se identificar aonde é que você deixa a sua emoção levar o seu dinheiro. Porque quando você se protege das suas emoções, o dinheiro não sai. Então você precisa se proteger para que ele não saia, não escorra pelos dedos, como a gente fala, através do quê? Do seu descontrole emocional. Então, quais são as emoções que eu falo que são aquelas que matam os sonhos? Então, tem até até uma lei que eu escrevo aqui, que assim, eu começo aqui. A primeira é o medo. Eu vou até escrever aqui. O primeiro é o medo. Por que ele mata os seus sonhos? Porque, veja só, se você tem medo que vem da escassez, e eu sei falar isso porque eu tinha muito esse, eu vou te dar um exemplo bem prático aqui. Imagina que você vai numa loja. Vai numa loja e você não estava previsto aí você ter que comprar um vestido e tal, mas você vai lá, né, um jantar, alguma coisa que surgiu. Você vai lá para comprar uma coisa e aí a vendedora te mostra uma outra coisa também e ela fala assim, que pode acontecer nas duas situações, de você precisar e de você ir e nem precisou comprar, mas a vendedora te mostrou e ela fala assim para você, olha, é a última peça. Infelizmente só veio uma peça dessa e é uma para cada número e esse aqui é o seu número e só tem essa. Então, se você não levar agora, você vai perder essa oportunidade e aí eu vou falar que, ai, será que eu levo? Será que eu não levo? Ai, meu Deus, estou na dúvida. Aí você fica na dúvida e olha, mas de repente chega uma pessoa e fala assim, dentro dessa mesma loja, e fala assim para você: eu quero essa peça. Nossa, é meu número. E essa pessoa fala: só que só tem essa peça e ela está comigo, na minha mão, para experimentar. Eu vou provar ela, estou indo para a provadora agora. E aí você fala: e eu quero ela. Então, a outra vai falar, não, mas essa peça é minha, eu vi primeiro. Então, tem uma tendência natural de você comprar pelo medo de perder, porque aquela é uma peça única, né? Porque alguém queria essa peça. De alguma forma, alguém estava querendo essa peça. E você ficou com medo de não ter mais, medo de se arrepender, medo de qualquer outra coisa. E o medo é uma das formas que faz com que você compre. Não necessariamente porque você precisa, percebe? Mas você precisa comprar. Por quê? Porque você não quer perder.
E o que, que o medo da perda, da escassez, é uma coisa que você está no ser humano. Ele não quer perder, né? É o instinto de competitividade que está aí dentro da gente. E também porque está ligado a uma crença de escassez. E a segunda emoção, que é até estranha falar, mas é do amor, tá? Então, vou colocar aqui. Segunda é o amor. A segunda do amor, por quê? Imagina você comigo que você vai se casar. E você está muito feliz, está amando, está apaixonada. E aí você vai numa loja e você já está perto aí de fazer a sua lua de mel. E você vê uma loja linda, maravilhosa. Você sabe que você vai viajar depois com o maridinho, babá. E aí você fala, ai, quer saber, eu mereço, eu vou comprar, eu só vou casar uma vez mesmo, então eu quero comprar, eu vou comprar isso aqui. E aí você vê uma outra coisa para o seu amor, e daí você fala assim, ai, mas é a cara dele, meu Deus, eu vou comprar, vai ficar lindo nós na viagem, tá. E aí você compra uma coisa para você. Ou você vai viajar e você lembra, daí você está viajando, você lembra da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da irmã, de várias pessoas que você ama, e você quer agradar essas pessoas. E aí também não estava previsto, porque está quase que baratinho, não vou gastar muito, não vou gastar tanto, então você vai lá e compra. Daí você imaginava gastar 5 para trazer uma lembrancinha, e quando você viu foi 10, foi 15, foi 20, e aí você estava gastando sem critério. Quando você gasta sem critério, que você não tem critério, você vai pela emoção, percebe? Então, essa é sua emoção, foi lá e você gastou mais do que você deveria na emoção. Então, essas situações podem acontecer e eu quero que você lembre disso para que você use os critérios toda vez e não a emoção. E a outra que faz matar os seus sonhos, né? Você não prosperar, não entrar no fluxo da riqueza saudável, é você usar a emoção da tristeza. Olha só. Por isso que eu falo que é matar, tá? Aqui, ó. É a tristeza. Tristeza. Por que a tristeza? Eu não sei se já aconteceu com você, mas algum dia você está, de repente, tristinha, deprimida em casa, você fala, eu vou no shopping. Vou no shopping gastar um pouquinho, vou comprar alguma coisinha, porque assim eu relaxo, eu me distraio um pouco e vou pro shopping. E não estava previsto também, né? Só que em momentos de tristeza, o que você faz? Você arruma alguma coisa para se alegar. Então, a gente vai ter sempre momentos de tristeza e de alegria, sempre. Eles sempre vão acontecer da nossa vida e essas variações emocionais fazem parte. Então, sempre nós vamos ter. Então, toda vez que você ficar triste, você gastar, cada um, você sabe que é assim, ó, se eu fico triste eu vou gastar, fico feliz eu vou gastar, é no amor eu vou gastar, é no medo eu vou gastar, percebe? Então tem várias emoções e você, se cada emoção dessa, você faz uma determinada coisa, um determinado gasto para suprir essa sua necessidade, daquele vazio existencial, daquela tristeza, né? Você não vai prosperar. Tem gente que come muito, tem gente que daí usa droga, tem gente que vai para o sexo porque acha que então vai dar uma tranquilizada. E cada um vai ficando, às vezes quem usa droga vai ficando fora da realidade, então esquece um pouco aquilo, tá. Mas assim, eu vi também gente que faz muita atividade física exagerada, parece que é um viciado, porque ela tem que fugir, né? Tem que de alguma forma extrapolar. E ela acaba fazendo, gastando em outras coisas, não gasta com as emoções, com a tristeza, com a raiva, mas ela vai para esse outro lado. Então tem que olhar que
eu quero falar para você as emoções que elas estão relacionadas ao gastar aqui, que é o nosso intuito desse nosso curso, né? Então, as pessoas gastam muito quando estão tristes. Elas fazem de uma vitrine de loja, de qualquer outra coisa, a sua terapia. Percebeu? Ai, vamos fazer uma terapia. Tem até amiga que convidou, vamos fazer uma terapia aqui, vamos para o shopping? Então, fique atento a isso, fique atento mesmo. E a outra emoção é a alegria, que ela é um pouco parecida lá com o amor. Se você está feliz, olha só que interessante, você está feliz e você vai numa festa legal, vai encontrar o pessoal da faculdade, vai encontrar aquelas pessoas queridas, tá. Eu quero trazer exemplos reais e mais coisas que aconteceram comigo e com a minha família do que coisas, porque aí fica uma coisa mais real para você trazer para a tua vida, né? Que nós somos todos muito parecidos, né? Então, o que acontece? Você está feliz, você quer comprar um vestido legal, um sapato legal, porque você vai estar junto com aquelas pessoas que você ama. Então, a alegria faz com que, às vezes, você compre coisas, um vestido, sei lá, que custa um X, que você vai usar uma vez nessa formatura, né? Sei lá, mas esse tipo de coisas são coisas que vão tirar o dinheiro de você. E sem você perceber, porque você vai falar, não, mas é um momento único, é um momento não sei o quê. Então, você precisa descobrir quais são as emoções que existem aí dentro de você e que agora você tem consciência que você faz, né? Que eu tô te falando, tô te verbalizando aqui, te abrindo os olhos, mas até então, quantas coisas que você já comprou imbuída de alguma dessas emoções que eu falei aqui, e não por um critério. Eu quero que você anote ali no seu caderno do eu. Quantas vezes você fez isso? Por que eu quero que você faça isso? Porque ali é o rabinho, sabe, daquele fio de novelo que você vai começar a desenrolar. Então, se você falar, eu já fiz isso, dá uma olhada se tem uma frequência, um padrão repetitivo com essa emoção e dá uma investigadinha ali, porque ele mata os seus sonhos, tá? Por quê? Porque você não comprou com nenhum critério, né? Então não tem problema nenhum, gente, a gente gastar. Não tem problema nenhum, desde que a gente gaste com critérios, tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Porque, como a gente falou lá naquela planilha do gerenciamento financeiro do T. Harv Eker lá, ele explica a dosagem para cada coisa, para você realmente trilhar um caminho de prosperidade, de abundância, de riqueza, gerando riquezas e abrindo aí todo o teu fluxo da prosperidade, né, para você ter, então, liberdade financeira. Então, qual que é a questão aqui? Ficar atento às suas emoções, porque elas é que te fazem gastar fora dos critérios. Se você não tem critério, você vai gastar em cima da emoção. E a outra aqui é aqui tenho que escrever o amor, né? É a raiva, gente. Olha que interessante. Ó, matar. Deixa eu até reforçar aqui para você. Matar. Tá aqui nesse quadrante. Então, aqui tem o medo, o amor, a tristeza. Aqui tem a raiva. A alegria, na verdade, é aqui, não é? Estou fazendo confusão. Aqui é a alegria, tá, gente? Você fica muito feliz e você acaba querendo comprar aquele vestido maravilhoso. Então, a gente acaba comprando coisas. E eu espero que tenha ficado bem claro para você aqui, esse primeiro ponto, que a gente precisa proteger o nosso dinheiro, que são as nossas emoções. Olha que interessante. E o segundo ponto, Joyce, é proteger do que, então? Proteger a nossa casa, o nosso carro, o seguro de vida. Esse é o segundo ponto. Uma previdência privada, proteger o seu futuro, fazer uma quantia de reserva, né? Pode ser na previdência, onde você tiver. Se você não tiver disciplina, você vai precisar fazer uma previdência. Agora, se você tiver disciplina, você pode fazer uma reserva financeira própria sua, né? Com sustentabilidade bem legal e tal. Então, isso é uma forma de proteção. E você
fazendo essa reserva financeira, você está protegida. Protegida do quê? De qualquer crise, de qualquer pandemia, de qualquer coisa que venha, de estresse. Você pode até passar 6 meses, como eu agora vou passar alguns meses em Portugal. Você pode fazer a mesma coisa, porque você sabe que você vai estar protegida. Se você quiser fazer um período sabático, eu já fiz um ano sabático, gente. E você pode também, desde que você economize. Então, você pode sim, se você tiver reserva. Se não, se você não tiver reserva financeira, se você não tem, você não pode. Simples assim. Então, esse é o segundo. E aí, o terceiro, proteger contra as pessoas, contra as pessoas, contra as pessoas. Esse é um ladrão de, olha, uma sociedade furada. Por quê? Porque tem as pessoas que fazem, que não têm caráter, que fazem isso com você, mas tem também os parentes chupins. Chupins, você sabe que eu venho da cidade de Chopinzinho, e lá a gente chama, vai para Chopin? Mas aqui eu estou falando de chupins, aquele que chupa, que fica pedindo dinheiro para sua emprestado, né? Então, quando você emprestar, já coloca lá na tabela do doar, coloca lá dentro do doar para você já não se incomodar, porque parente, vou te falar uma coisa terrível, né? Se você não empresta, ele fica com raiva. Se você perde, ou se você empresta, você perde. Então, você fica com raiva e você perde o parente. Então, se você empresta e ele não devolve, você também fica com aquela raiva danada. Vai ficando distante, vai ficando exclusa, aquela coisa errada. Então, resumo: parente pediu dinheiro emprestado, já coloca lá na lista do doar. Se você emprestar, se você tiver a habilidade relacional, social para conversar com essa pessoa e explicar, e você tem tanta confiança de dizer, olha, eu não empresto porque aqui está seguro, por isso, por aquilo, e você pode fazer isso também. Mas se você emprestar, você já coloca na doação. Coloca na lista da doação, entrega e não espera mais. Isso já aconteceu comigo também. Porque senão você pode perder os dois, tá? Perde o parente e perde o dinheiro. Se bem que tem alguns parentes, né, gente, que a gente faz questão que... Não faz muita questão de perder também, mas tudo bem, vamos deixar lá. Então, as primeiras emoções, segundo, então, a proteção das circunstâncias, né? Casa, eventos que acontecem, crise, e o terceiro de pessoas. E aí a quarta questão é a proteção, sabe do quê? De onde você vai investir o seu dinheiro, de onde você vai entrar em negócios. Se proteja, saiba aonde você está entrando, com quem você está fazendo o negócio. Se não é uma furada, eu já entrei numa furada assim, tá? Se não é uma proposta, às vezes, uma oportunidade que você vai que vai tirar você da sua missão. Foi isso que aconteceu comigo. Eu desviei a minha missão e eu achei que era uma oportunidade para ganhar dinheiro. E aí foi aonde eu me ferrei. Então, se proteja desse tipo de coisa. Se proteja de você mesmo, de ideias que possam vir, de pessoas que estejam querendo entrar com negócios com você, mas que não seja assim tão interessante, entendeu? Prepare-se essa proteção ali na sua mente. Eu espero que realmente você entendeu a importância do proteger, que você se proteja essas bênçãos maravilhosas que vem aí nesse ciclo lindo de riqueza que você está se preparando, né? Porque você já aceitou, você já serviu, você já recebeu, você já multiplicou e agora você está protegendo. Então, proteger seu patrimônio faz parte também do ciclo dessa riqueza saudável, dessa construção que você está fazendo aí, né? Uma construção desse caminho próspero para você chegar até a liberdade financeira. Tá bom? Até a nossa próxima aula.